eu vou compartilhar com vocês alguns slides que eu fiz. E aí vocês podem ficar com a apostila na página 60, tá bom? Só um minutinho aqui que eu só me encontro aqui. Sexto ano de 22/5. Tá todo mundo conseguindo ver direitinho? Então, galerinha, na página 60, tá? Vocês podem ir acompanhando aí comigo. Não tá aparecendo minha barrinha aqui em cima. Pronto. Qualquer dúvida, é só me mandar as perguntas no chat, tá? Qualquer dúvida também, gente, que vocês tiverem, assim, com relação a alguma coisa mais séria, assim, que não tiver entendido, pode também me mandar no WhatsApp, não tem problema. Ninguém tá vendo o slide. Vocês estão vendo o slide? Fala aí comigo. Não? Não, então tá. Só um minutinho, então. Só um minutinho. Eu vou compartilhar novamente. Deixa eu ver aqui se dá para ver agora. Tá dando para ver? Tá? Vê se tá agora tá dando. Agora dá, beleza. Obrigada, gente. Qualquer coisa que não estiver dando para entender, vocês mandam aí para mim no bate-papo. Galerinha, nós vamos continuar então. Aí a tia vai deixar para ir vendo, gente, o bate-papo aos poucos, que senão a aula não rende, tá? Então, então vocês vão olhando aí, depois eu vou abrir o bate-papo e respondo e tiro as dúvidas de vocês. Nós somos lá na página 60. Hoje nós vamos falar de um conceito da palavra cultura. Muita gente entende cultura, por exemplo, a cultura dos povos indígenas. Os povos indígenas vivem na floresta, eles vivem da caça e da pesca, eles fazem ocas para morar e tal. Então, gente, a gente atrela muito essa palavra cultura a hábitos diferentes, de povos diferentes. Mas a gente vai observar hoje que o termo cultura, ele é muito mais abrangente, ele significa muito mais coisa. Então, vamos lá. Na primeira imagem que a gente tem aí, ó, tá assim, ó, cultura. O modo humano é de estar, tá, gente? Depois eu vou corrigir aqui, ó. De estar no mundo. O que acontece? Até agora, você viu que o ser humano possui uma história de adaptação e conhecimento sobre a natureza. Ainda é um grande desafio encontrar uma solução para viver em harmonia com o planeta. Viver nesse mundo é um aprendizado que é passado de geração em geração. Então, o que acontece, gente? Pra gente, vamos pensar aqui no nosso dia a dia. Como é difícil a gente viver e não prejudicar a natureza, não é? Pensa aí comigo. Sabe por quê? Vamos pensar no seguinte. Todo mundo aí, acredito eu, ou pelo menos a maioria, o pai e a mãe têm carro. Ou a família tem um carro, né? Então, todo mundo utiliza do carro para se locomover. Então, a gente acaba, querendo ou não, a partir do nosso veículo, poluindo, né? A nossa cidade e tal. Então, a gente utiliza muito embalagens descartáveis, por exemplo. Então, é muito difícil a gente viver nesse mundo sem a gente prejudicar, mas a gente tem que fazer um esforço, né? Para que a gente viva em harmonia com o nosso planeta. Porque senão, se ele acabar, como é que a gente vai viver também? Aí vai ficar complicado, não vai? Gente, é na página 60, tá? É na página 60. Então, vamos continuando aqui, então. A gente vai entender
que muita coisa que a gente aprende é passada de geração para geração. Fala aí para mim, por exemplo, pode falar aqui no chat. Uma coisa que vocês... Estou gravando a aula. Uma coisa, por exemplo, que para vocês foi ensinado, que foi passado de geração a geração. Fala aí para mim. Eu vi, gente, eu vou corrigir depois, tá? Cozinhar. Deixa eu ver. Isso. Uma casa. Tá bom, beleza. Então, o que acontece? Existem coisas que a gente vai aprendendo que foi passado para nós de geração em geração. E a gente vai observar aqui, que na página 60, eu até procurei as imagens bem parecidas com essa daí, para a gente poder observar como que os seres humanos enxergavam o mundo. Deixa eu só voltar aqui, que eu estou vendo se eu coloquei realmente para gravar, que o aluno me perguntou aqui, fiquei com um pouquinho de dúvida. Vamos lá, então. Olha essas imagens aí, galera. Aqui está mostrando como que os humanos, como que a humanidade enxergava o mundo em diferentes tempos. Vamos ver aqui, olha. Essa aqui, alguém sabe o nome dessa pintura aqui? Vamos ver se já estudaram pré-história. Vamos ver se alguém sabe. Rupestre, muito bem, exatamente. Os primeiros humanos, eles enxergavam a forma de enxergar a natureza, eles registravam a partir das pinturas rupestres, isso mesmo. Agora vamos ver também, essa outra imagem aqui, gente, é uma imagem que ela foi feita por Michelangelo e ele mostra nessa pintura dele como teria surgido o homem, né? Então, mostrando como Deus criou o homem. Esse aqui, no caso, representaria Adão, tá? E essa outra imagem aqui, muito interessante, ela está mostrando, gente, como que os povos indígenas enxergavam a natureza, tá vendo? Olha como é que eles viviam em harmonia com a natureza, né? Vamos ver aqui. Não entendeu? Quem que não entendeu? Vamos lá, voltando então. Aqui está mostrando... Vou repetir, prestem atenção então. Aqui está mostrando, gente, como que os humanos, eles entendiam a natureza. Como que eles viviam com relação à natureza, tá? Então, vamos lá. Os homens pré-históricos, eles entendiam, eles queriam mostrar como eles viviam, né? No meio da natureza, eles retratavam a partir das pinturas rupestres, eles registravam o cotidiano deles dentro das pinturas feitas em cavernas. Presta atenção. Outra concepção de como o homem entendia a natureza, como o homem entendia como todas as coisas foram criadas, foi a partir dessa obra aqui, que ela é a obra de Michelangelo, e essa obra retrata o quê? Deus criando Adão. Adão foi, segundo a história bíblica, Adão foi o primeiro homem a ser criado por Deus, segundo a história bíblica, tá lá em Gênesis, tá? Então, aqui seria a Deus criando Adão. E aqui está mostrando outra forma, em diferentes momentos, como que o humano enxergava a natureza, mostrando um índio, tá vendo? O índiozinho aqui, o cocar dele aqui, ó. Mostrando como que ele vivia com a natureza, ele vivia em harmonia com a natureza, entendeu? Então, se a gente fosse retratar hoje como que muita gente vive com relação à natureza, o que a gente pode falar? Que hoje a maioria das pessoas, elas não preservam a natureza, tá? Mas isso aqui, gente, não é só a abertura da apostila. O que nós vamos tratar hoje é do termo cultura, tá? Vamos continuando aqui, então. Só um minutinho. Cultura. Aí eu pensei assim, vou pegar algumas imagens para retratar bem o que a gente pode entender
por um dos conceitos de cultura. Um dos conceitos de cultura a gente pode aprender da seguinte maneira, ó, uma mãe ensinando o menino a andar de bicicleta, outra mãe aqui ensinando a criancinha a bater palma, tá vendo? Outra menininha aqui, ela aprendendo a fazer um bolo, com certeza absoluta, devia ter um adulto vigiando ela aqui, né, para não fazer muita bagunça na cozinha. E aqui, tá vendo? O pai ensinando o menininho a colocar uma gravata. Isso, gente, por isso que eu falo cultura. Não é só a gente falar assim, que lá no lugar tal, no país tal, eles comem isso. No lugar tal, eles comem aquilo. Então, não seria só isso. Ou eles se vestem lá no Irã, eles usam aquele lenço que é chamado de richá, que só mostra o olhinho. Não, gente, cultura vai muito além disso. Cultura não é só coisas típicas de um país, mas é aquilo que eu aprendo todos os dias com meu pai, com minha mãe, com o meu professor, entendeu? Com os meus colegas, tudo isso aí é cultura. Tem um coleguinha aqui que pediu para falar, eu vou pedir, deixa eu ver, Maria Luísa, deixa eu falar com você. Se eu abrir o áudio aqui, vai ficar uma confusão. Eu já testei para ver se dava certo a gente deixar o áudio ligado, mas não dá. Pode perguntar no chat que a tia te responde, tá? Eu estou à disposição. Então, vamos lá, para a gente entender mais sobre cultura. Agora vai vir outra definição de cultura, ó. Então, vamos lá. A palavra cultura, ela é cheia de significados. Então, vamos lá para a gente ver para a gente entender esses significados. A palavra cultura, gente, ela significa, o primeiro significado dela mesmo é plantar, é o exercício de plantar, é realizar atividade agrícola. Alguém aí de vocês tem roça? Alguém aí tem roça? A Eduarda falou que tem, ó. O que acontece? Quando a pessoa vai lá, por exemplo, por exemplo, ela vai lá e o pai vai lá e planta café. Por exemplo, na nossa região a atividade agrícola, né, muito forte é o café. O que está acontecendo? O pai de vocês está cultivando a cultura do café, entendeu? Porque ele teve o esforço, seu pai ou os funcionários do seu pai ou do seu avô, da sua família, ele teve o esforço de ir lá pegar a sementinha, plantar, cuidar, adubar, regar, para depois, né, a árvore do café crescer. Então, quando a gente fala assim, a cultura da maçã, a cultura do café, vocês já ouviram esse termo? Vocês já tinham ouvido? Então, a cultura da laranja é o quê? É a atividade de você ou do ser humano ir lá plantar. Pegar a sementinha e plantar. Ou pegar o pezinho, sei lá o quê, e ir lá e plantar, realizar a atividade de plantar. Então, a gente pode chamar de agricultura a cultura da terra, que é a cultura do plantio. Agora nós vamos entender que, diferente da palavra cultura, tem a palavra natureza. Eu estou falando, gente, do princípio, dos primeiros significados dessas palavras, tá? Então, o que acontece? Maria Luísa, daqui a pouco eu te respondo. O que acontece aqui, nesse contexto aqui? Existem plantas que você encontra aí que ninguém plantou. Que ela já nasceu ali, às vezes um passarinho comeu a frutinha, deixou a sementinha cair e a planta cresceu. O que acontece? Quando eu falo de natureza, significa aquilo que nasce espontaneamente. Ou seja, que nasceu sem precisar de plantar, sem necessariamente o homem ter ido lá, pegado a semente e plantado. Então, nós temos, então, a cultura e temos a natureza. Tá dando para compreender? A cultura, ela significa quando o ser humano foi lá e plantou algo, regou, adubou, cuidou, né? E a natureza, ela tá ligada a uma planta, por exemplo, que a pessoa que não teve intervenção humana, que ela nasceu lá no meio do mato sozinha. Tá dando para compreender, galerinha? Sim ou não? Falei para ti, se tá dando para entender? Pode falar aí no chat, tá? Deixa eu ver aqui, não tá aparecendo o chat aqui para mim.
Ah, muito bem. Ô, Maria Luísa, eu não vou entrar nesse mérito, assim, porque cada povo enxerga a criação dos seres humanos de uma maneira, a origem humana. Então, nós temos várias origens mitológicas, eu estou trabalhando isso muito com outros alunos, né? Então, eu só mostrei para vocês um tipo de visão sobre a origem do humano. Mas existem vários outros. Deve ser sua internet. Deve ser sua internet, Maria Eduarda. Então, vamos continuando aqui. Então, cultura, intervenção humana, natureza, aquilo que nasceu sem intervenção humana. Vamos para o próximo slide. Olha que bonitinho, gente, as fotinhas que eu achei. O que acontece? O ser humano constrói a cultura, inicialmente imitando coisas da natureza, para depois poder inventar novos elementos. Então, vamos ver aqui, ó. Presta atenção aqui nas imagens. Essa primeira imagem aqui, ela está mostrando uma árvore que nasceu lá na natureza, sem intervenção humana, tá? Então, ela estava... pode ser um passarinho, né, que deixou a sementinha cair, ela nasceu lá e ficou bonita, bela, não teve adubação, ela não foi regada, ela nasceu naturalmente. Essa outra plantação aqui é uma plantação que já a gente pode chamar de cultura, tá? Então, essa aqui chama natureza, presta atenção, ó. Essa aqui é natureza, essa aqui é cultura. Por que essa aqui é cultura? Porque essa daqui, se você for observar, são vários pés de maçãs, né? E essas maçãs foram plantadas pelo homem. Ou seja, essas maçãs aí foram plantadas, ao meu ver, para vender, né? Porque, vamos supor que eu tenho uma roça, eu não vou plantar esse tanto de maçã para comer, só para minha família comer. Então, esse plantio aí é para vender. E se você for observar, ó, são muitos pés de maçã, muitos. E provavelmente esses pés de maçãs, eles foram adubados, regados, cuidados, né? E você pode ver que parece que tem até, eu não sei o que é isso aqui, um caminhãozinho, não dá para enxergar direito. Porque é uma plantação em larga escala, né? É uma plantação para vender. Igual os cafeicultores aqui, né? Os agricultores que plantam café na região. Eles não plantam para o consumo da família, mas eles plantam, né? Os grandes, vou falar assim, os grandes cafeicultores, eles plantam para vender até para outros países. Então, isso aqui, ó, é chamado de natureza e isso aqui é chamado de cultura. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ô, Carlos, a sua pergunta aqui, ó, o que acontece? Essa árvore aqui, se você for ver, observa aqui, gente, que interessante. Essa árvore que ela tá isolada, tá vendo que ela tá sozinha? Digo assim, não tem vários pés de maçãs em volta. Então, ela é uma árvore que nasceu espontaneamente na natureza. Não foi o homem que foi lá, colocou a sementinha e plantou. Então, essa foto aqui, eu posso chamar ela de natureza. Essa daqui eu posso chamar de cultura, porque essa daqui, esses vários pés de maçãs aqui, eles receberam toda uma influência do ser humano, com adubação, vamos supor, se tivesse um período muito seco, né? Não tivesse chovendo, eles irrigaram. Essa daqui nasceu sozinha, sem influência. É lógico que a chuva ajudou ela, né, gente, a desenvolver e tal. Mas ela não teve adubação, ela nasceu naturalmente. E ainda vou te falar de mais um aspecto cultural, além desse aqui, ó. Esse aqui. Alguém já comeu torta de maçã assim, gente? Eu acho tão chique, mas eu nunca comi também, não. Eu sei fazer bolo de maçã, mas torta assim, não sei não. O que acontece? Essa foto aqui de baixo é de mais um aspecto cultural. Por quê? Isso, Maria Eduarda. Maria Eduarda, é isso, certinho. Isso, certinho. Então, o que acontece? Essa receita aqui de torta de maçã,
ela é digamos, uma receita que é algo cultural. Por quê? Eu peguei eu peguei por exemplo, uma fruta, né? Não precisa ser só a maçã, não, aqui eu dei o exemplo da maçã, mas eu peguei, por exemplo, uma laranja, eu peguei, vamos ver, outro, cenoura e fiz uma outra coisa, né? Então, por exemplo, eu sei fazer um bolo de cenoura muito gostoso, tá? Uma deixa à parte. Então, quem me ensinou a fazer esse bolo foi minha mãe, então foi um aspecto cultural. E por que eu posso falar também que, além da minha mãe ter ensinado, tem outro aspecto cultural? Porque eu utilizei, gente, por exemplo, legumes ou uma fruta que é uma cultura, tá? Que foi plantado em larga escala, igual a gente está vendo aqui. Tá dando para entender? Isso aqui também é cultura. Ó. Quando eu pego uma fruta e produzo uma receita, é uma cultura, né? É algo que me foi ensinado. Deixa eu ver aqui a pergunta da Maria Eduarda. Ô, Maria Eduarda, a questão da natureza é só natureza. Então, a planta nasceu lá sozinha, é só natureza, tá? Deixa eu corrigir aqui. E quando o ser humano planta uma sementinha, aí é cultura, ok? Então, existe só natureza, existe cultura. Cultura vai ter diversos significados que a gente vai ver aqui para frente. Sobre o dever, deixa eu falar com vocês. Gente, eu falo isso toda aula, vocês não estão prestando atenção. A tia falou que tem uma aula por semana e a apostila é grande. O que eu combinei com os pais lá na primeira reunião? Quando eu terminar esse capítulo, assim eu faço em todas as minhas turmas, tá? Quando eu terminar esse capítulo, eu vou mandar a correção para vocês. Eu vou mandar no grupo e vou mandar no WebGIS, tá? A tia tem que fazer assim, porque senão não dá tempo de terminar a apostila. Ok? E qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Combinado? Então, eu termino um capítulo, mando a correção. Termino outro capítulo, mando a correção. É assim que eu sempre fiz, tá? Com o conteúdo de filosofia. Porque senão, não dá tempo. É possível, Antônio, sem ser cuidado. É sim, é o caso da natureza. Porque, igual essa fruta aqui, ela não teve intervenção humana, assim, de regar, de adubar. Então, é possível sim. Vamos continuando aqui, senão a gente não termina hoje. Então, vamos lá. Assim, a macieira encontrada no campo, sem que nenhuma pessoa a tenha plantado, faz parte da natureza. Já as macieiras cultivadas por agricultores, que participam de todo o processo de seu desenvolvimento, adubando a terra, plantando a semente e até mesmo resguardando as árvores de possíveis pragas, fazem parte da cultura, pois a plantação não nasceu espontaneamente, mas sim do trabalho humano. Aqui está resumindo tudo que a tia falou. Eu vou mandar um slide para vocês. Na cultura, na cultura, o ser humano constrói novas possibilidades de existência e dá sentido à vida. Ou seja, na cultura, eu posso criar. Então, além de plantar a arvorezinha lá, várias árvores, por exemplo, igual teve gente que falou que tem roça aí, além de plantar vários pés de café, a partir desse fruto que foi, né, que a gente pode chamar que ele foi, que é uma cultura, eu posso também criar receitas. Igual tem sorvete de café, bolo de café, né? Então, eu posso desenvolver mais coisas a partir disso aí. Agora vamos lá no para refletir, galerinha. Vamos falar agora de outro tipo de cultura, fica ligada aí em mim. Olha aqui. Aqui está mostrando duas gerações de crianças. Vamos imaginar que essa daqui é de 1990, tá? Quase da época assim que eu nasci, mais ou menos. E essa daqui é da época de vocês. Vamos observar. Aqui está mostrando aqui, ó. Gente, qual que é a diferença aqui? Fala aí para mim. O que vocês observam de diferente aí?
Muito bem. O que acontece? Como alguns aí já disseram, a forma de se entreter exatamente. Antigamente não tinha celular. Então as crianças, elas brincavam de peão no meio da rua. E hoje em dia as crianças brincam no tablet, no celular, a partir dos joguinhos. Então o que mudou aí? Foi o que, gente? O que foi cultivado? O que era, ó, a palavra cultura de novo. O que era cultivado atualmente? O que é cultivado hoje? Antigamente, as crianças podiam brincar na rua, né? Antigamente, as crianças brincavam descalças na rua. Hoje em dia, não tem muito essa possibilidade, porque está tudo muito perigoso, né? Então, hoje em dia, o que é cultivado? O que um coleguinha passa para o outro? Ah, você viu o joguinho tal no celular, no tablet? Então, gente, a cultura, até das brincadeiras, elas vão mudando, tá? Isso aí tudo vai se modificando. Agora vamos falar de outro tipo de cultura? Então, nós vimos a cultura do plantio, agora nós vamos ver outro tipo de cultura. Vocês já ouviram um termo assim, nossa, o Joãozinho é tão culto? Vocês já ouviram esse termo? Quem já ouviu esse termo? Quem já viu o termo falando assim, ah, Joãozinho é tão culto? Ah, Gabriel, você brinca na rua? É, porque tem lugar que dá para brincar, né? Agora tem um lugar que não dá para brincar. Quem já ouviram, né? Eduarda, você quer perguntar alguma coisa? Eu não vi aqui. Eduarda queria perguntar alguma coisa. Gente, eu vou adiantar aqui um pouquinho, senão a aula vai acabar, tá? Se acabar e eu precisar de voltar, vocês voltam no mesmo link. Então tá, vamos continuar aqui. Então, gente, o outro termo associado à cultura é quando eu falo assim, essa pessoa é muito culta porque ela tem muito conhecimento, né? Porque ela produz muitas obras artísticas, porque ela lê muito, porque ela se interessa muito pelas curiosidades. Então, a gente fala que a pessoa que tem muito conhecimento, ela é uma pessoa culta, né? Uma pessoa inteligente, que busca conhecimento, que tem um alto grau de instrução. Nesse caso, o termo cultura, ele é contrário à ignorância. Quando eu tô falando ignorância, não é ignorante da pessoa sair gritando, né? Isso não, né? Da pessoa ser arrogante, não. Eu tô falando, quando eu falo de ignorância, eu tô falando da pessoa que às vezes não tem conhecimento, né? Quando fala assim, nossa, tadinho do fulano, ele é tão ignorante, ou seja, ele não busca conhecimento, né? Ele não tem interesse em conhecimento. Então, quando eu falo que a pessoa é culta, é porque a pessoa, ela busca estudar, ela busca compreender, ela tem conhecimento sobre vários livros, busca conhecimento sobre vários livros, sobre arte, sobre ciências, né? Deixa eu continuar aqui. Se acabar, vocês voltam, hein, por favor. Vamos falar aí um pouquinho da natureza. Gente, eu tô agora na página 62, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar agora do termo natureza. O que acontece? A natureza também ela foi se modificando com o tempo. Nós vimos que o termo natureza, inicialmente, significava a questão das coisas que nascem sozinhas na natureza, tipo as plantas. Isso mesmo, tá, Giovana? Certinho. Então, agora eu vou falar de natureza, como que ela foi se modificando com o tempo. Então, presta atenção que essa matéria a gente já estudou na última aula. Então, para os primeiros filósofos, quando eu falava de natureza, eu estava falando da origem de todas as coisas, né? Então, como, por exemplo, como que originou o céu, como que originou, por exemplo, as plantas, como que originou os seres vivos, né? Eles procuravam entender isso aí. Mas quando eu falo de natureza para a galera lá da Idade Média, eles falavam o quê? Que todas as coisas tinham sido criadas por Deus. Eles falavam mais das questões religiosas. Então, assim eles entendiam a natureza.
quando eu falava dos modernos, até que eu falei da lei da gravidade, não sei se vocês lembram, os modernos, eles queriam o quê? Entender como que a natureza funcionava, tá? Como, por que que chovia, por que tinha estação que fazia mais frio que a outra. Então, o conceito de natureza foi se modificando com o passar do tempo. E, voltando na cultura, vamos aqui, galerinha. Sócrates, que era um dos primeiros filósofos, né, que a gente fala muito na antiguidade, ele falava que cultura, sabe o que é cultura para ele? Cultura é cuidar, é o cuidado que você deve ter com o mundo e com as outras pessoas. Ele falava que a gente precisava conhecer nós mesmos, que a gente precisava buscar cuidar da gente e cuidar das pessoas que estavam próximas a nós. Então, por isso que era muito importante esse conceito de cultura, ele vai se modificando com o tempo. E agora, tem um mitozinho aqui interessante, gente, que eu vou passar ele para vocês. Aí vocês falam aí para mim se tá dando se vai dar para ouvir, tá? Espera aí só um pouquinho que eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu compartilhar. Fala para mim se vai dar para ouvir, galerinha. Esse mito aqui, ele tá na página 62. E ele é bem interessante que ele fala sobre... Ó, por isso que eu tô falando. Ele fala sobre a origem das coisas. Então, por isso que eu falo, ó, vários mitos, vários grupos falavam sobre a origem do mundo. Então, nós temos mitos indígenas, mitos africanos, nós temos a história bíblica. E agora eu vou mostrar para vocês um outro tipo de explicação sobre... Espera aí só um minutinho. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Ele é pequenininho, tá? Certo dia, ao cruzar um rio, Cuidado teve uma ideia inspirada. Fazer uma criatura com o barro que viu em suas margens. A sua criação chamou a atenção de Júpiter. Cuidado pediu para ele assoprar o espírito nela. Quando Cuidado quis dar o nome à criatura, Júpiter não gostou. Exigiu que fosse ele o autor do nome. No meio da discussão, surgiu a Terra, que também queria dar o nome, dizendo que ela tinha sido feita com seu próprio barro. Para resolver a diferença, chamaram Saturno, que foi logo dizendo: quando esta criatura morrer, você, Júpiter, receberá seu espírito de volta. E você, Terra, ficará com seu corpo. Mas como foi Cuidado quem deu forma a ela, esta será uma criatura de cuidado enquanto ela viver. E quanto ao nome, decido eu. Esta criatura será chamada Homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil. Galerinha, é o seguinte, esse mitozinho aqui, ele... Ó, se a aula acabar, vocês voltam, por favor, que tem um restinho pra eu terminar, tá? Ó, pera aí que tá... Eu esqueci de desligar aqui, só um minutinho. Partes do mundo, mas também a gente tem vários... Isso. Voltou em mim. Ô, galerinha, esse mito aqui, ele é bem interessante, porque ele conta como teria surgido o homem em uma outra visão. Então, eles falam que o homem teria surgido a partir da Terra e que os vários planetas queriam dar o nome ao homem, então eles entraram em briga. É um mito, mais um mito contando sobre a origem do homem, entendeu? Depois vocês podem ler em casa com mais tempo. Para não perder tempo, eu vou mostrar aqui para vocês, continuar com os meus slides aqui, que eu vou
Só um minutinho. Eu só ir aqui para a tela certa. Que eu vou falar com vocês. Aqui, ó. O ser humano entre a cultura e a natureza. Uma coisa interessante, gente, quando a gente fala de natureza, o que acontece? A minha voz tá travando, galerinha? Tá travando? Não? Então tá. Se acabar aqui, gente, aí vocês retornam, tá? Faltam mais uns 5 minutinhos, eu termino a aula, porque aqui já tá no último minutinho. Então, o que acontece? O que eu queria falar aqui para vocês? A natureza, quando a gente fala do ser humano, né? Entre a cultura e a natureza, a gente pode se referir à natureza a coisas mais fixas. Como assim? A coisas que não se modificam muito, né? Então, olha que interessante o meu slide aqui, ó. A macieira nasce e morre sendo macieira. A macieira, ela tem possibilidade de se transformar em outra coisa? Fala aí pra mim. O pé de macieira tem possibilidade de nascer nascer manga, por exemplo? Tem? Não tem, né, gente? Não tem jeito, O que acontece? Então, as coisas da natureza, elas são fixas, elas não se modificam. Só que as coisas culturais, elas estão mais para mudança. Por quê? Inicialmente, os homens pré-históricos que estão estudando com a tia Leila, eles moravam em cavernas. Depois, com o passar do tempo, eles foram construindo suas casas, criaram prédios. Então, a natureza, ela não se modifica por si só, tá? Quem modifica a natureza são os seres humanos.